Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Eu espero que o assunto de hoje seja interessante, como a gente procura sempre trazer assuntos que sejam interessantes para todos nós, de conhecimento, de vivência, enfim, tudo aquilo que a gente julga ser bacana, que a gente compartilha aqui com todos vocês. E o que a gente vai falar hoje, o tema do nosso assunto de hoje é a cidade de Pompeia. Isso, essa mesma que eu coloquei aqui, Pompeia e o Vesúvio. O que tem, qual que é a relação de Pompeia e do Vesúvio? Tá? A gente vai falar um pouquinho da história de Pompeia, como se deu, só para vocês terem uma ideia de qual que é o nosso propósito aqui. Tá? Para quem não conhece ou para quem nunca ouviu falar, Pompeia ou Pompeius foi uma cidade do Império Romano situada a 22 quilômetros mais ou menos da cidade de Nápoles, no sul da Itália. Tá? Era um território, ainda hoje é o município de Pompeia lá. A antiga cidade ela foi destruída durante uma grande erupção do vulcão de Vesúvio no ano de 79, que provocou simplesmente uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Sim, você tinha de um lado a cidade de Herculano e do outro lado você tinha a cidade de Pompeia. Pompeia ficou totalmente soterrada pelas cinzas, já Herculano ficou soterrada pelas lavas. Tá? Pompeia, para a gente ter uma pequena ideia, era uma cidade muito agitada. Na verdade, era uma cidade de veraneio, onde os romanos, os ricos, os abastados romanos iam lá passar seus feriados, seus finais de semana. E a cidade assim, era muito movimentada, tá? Tanto a vida cultural quanto a vida comercial. Por exemplo, claro que os mais pobres eles frequentavam teatros que eram a céu abertos, onde tinha muita sátira, comédias, tragédias, e isso era muito popular lá. Já o pessoal da aristocracia, aqueles que tinham grana, os ricos, bem dizer, eles preferiam o ambiente fechado do Odeon. O Odeon nada mais era do que pequenos anfiteatros gregos, que abrigavam shows de música e recitais de poesia, uma coisa um pouquinho mais refinada. Tá? A área urbana lá da cidade de Pompeia também era bem agitada, você tinha lá padarias, bares, comércios e inclusive banhos públicos, né, que os banhos na época dos romanos era facultado a todos, não importa se você era escravo, se você era rico ou não, os banhos públicos eram abertos a todos, até porque os romanos prezavam muito pela higiene. Tá? Todo esse processo, toda essa situação, ela estava muito mais fervorosa no dia 24 de agosto de 79, que foi justamente o dia que o Monte Vesúvio, no qual era o monte onde a cidade de Pompeia ficava aos pés, ele entrou em erupção. Sim, entrou em erupção naquele ano. Um abalo total e pegou todos de surpresa. Tá? Foi justamente no dia 24 de agosto de 79 que tudo mudou. Bom, nessa explosão, nessa situação que houve, como a gente disse, Pompeia ficou totalmente debaixo das cinzas e Herculano ficou debaixo das lavas. Tá? Estima-se mais ou menos que 16 mil cidadãos de Pompeia e Herculano morreram devido ao fluxo piroplástico hidrotermal de temperaturas que chegaram a 700 graus centígrados, formando um cogumelo enorme de cerca de 15 mil metros ou 15 quilômetros. Sabe aquelas explosões que a gente vê de bomba atômica, por exemplo, que vemos aí volta e meia nos vídeos, principalmente aquelas bombas lá que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki, né? É mais ou menos aquele jeito, aquela bomba que ela teve um formato de um cogumelo e chegou a cerca de 15 mil metros. Tá? Então o Vesúvio, ele estima-se hoje, os cientistas estimam que ele tem mais ou menos 200 mil anos. Tá? E o que se sabe da história do Vesúvio? Bom, aconteceu em 79 da era cristã, a gente está falando aí de 2.000 anos atrás praticamente. O que se sabe do relato que tem desse Vesúvio foi de Plínio o Novo. Plínio era um jurista e político romano, que era sobrinho de quem? De Plínio o Velho. Plínio o Velho, sim, um historiador super conhecido em Roma, naturalista e também oficial romano, que sucumbiu justamente no Vesúvio, porque ambos estavam no porto de Nápoles naquela época. Só que o Plínio Novo um pouquinho mais recuado e o Plínio Velho um pouquinho mais dentro da Baía de Nápoles, onde você tinha acesso à cidade de Pompeia. Então, a cidade ela foi soterrada, né, ela só foi redescoberta em 1595 na construção de um aqueduto romano, e depois ela foi novamente, as escavações, a primeira tentativa de escavação
começou a ser feito em 1748, mas foi só de fato em 1927 que a Itália ela retomou definitivamente as escavações. Tá? E foi só no ano de 1982 que os primeiros corpos soterrados começaram a aparecer. Olha como que a dificuldade de acesso que os escavadores tiveram, né, que os arqueólogos tiveram, que todos aqueles que se empenharam na busca de artefatos, de restos e da comprovação da própria existência da cidade, que já havia sido feita já no ano de 1595, ocasionou a demora. Por quê? Pelo acesso, a dificuldade de acesso que eles tinham. Tá? A última erupção do Vesúvio foi em 1944, já a grande última erupção, aquela que foi mais representativa, vamos dizer assim, aconteceu no ano de 1631. E no ano de 1997, a cidade de Pompeia ela foi considerada patrimônio da Unesco. Então, é uma história muito bacana, muito bacana. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui, o que a gente quer trazer aqui é falar um pouquinho da cidade de Pompeia. Como que a gente vai falar dessa cidade de Pompeia? Com um relato pessoal, né? Eu tive a oportunidade no ano de 2018 de conhecer algumas cidades da Itália, entre elas a cidade de Pompeia. Eu já conhecia a cidade por leituras, tal. Inclusive leituras, assim que você sabe um pouquinho da cidade, eu indico esse livro aqui, ó, Herculano. Apesar dele ter o título Herculano, ele fala de Herculano e ele fala de Pompeia. Tá? O autor é J.W. Rochester. Essa minha edição aqui é bem velhinha, deve ser mais ou menos da década de 30 ou 40. Só que excelente livro, ele contém detalhes, muitas coisas que aconteceram lá. Então, qual que é o nosso intuito com esse vídeo aqui? A gente passou lá um tempo, conseguimos ficar algumas horas apenas na cidade, porque ela é muito rica de detalhe, tem muita coisa, não dá para a gente trazer praticamente nada. Mas a gente está aqui para compartilhar e dividir com vocês algumas situações que nós vivemos lá, alguns relatos, algumas visitas que nós fizemos, algumas curiosidades que a gente vai tirar. Então o que a gente vai fazer hoje aqui é isso, é compartilhar um pouquinho do que foi a cidade de Pompeia, tá? Com fotos e com um pequeno tour, assim, vamos assim dizer, para que todos tenham essa oportunidade de conhecer ela, nem que seja por meio de relatos, de vídeos, né? E quando tiverem oportunidade, sim, deem um pulo lá, vocês vão adorar, porque a história da humanidade é disso que a gente é feito, de história, de conhecimento, de vivências e de experiências, tá? Eu espero que vocês gostem, que nós vamos estar acompanhando juntos aí e vamos ao vídeo, né? Vamos à nossa aula. Um abraço, pessoal! Era um banho público aqui em Pompeia. Então aqui é o pátio, ali era o local onde era a provável banheira ou piscina. Aqui é uma outra entrada. A gente vai visitar as termas femininas. En una solo podían entrar las mujeres, en la otra solo podían entrar los hombres. Está explicando que um era só homens, outro era só mulheres. Não podia ficar junto. Esse que a gente vai entrar agora eram só as mulheres. Bueno, miren aquí, hay hallazgos de tubería original. Aqui a tubulação original. Todos los edificios de esta zona de água tenían tuberías, agua corriente y grifos. Todos eles tinham água corrente, todos os edifícios aqui. Mais especificamente esse aqui, dos banhos. Bueno, entramos todos juntos. Você pode pausar.
Continuando aqui, agora a entrada num banho público feminino. Sí, voy a repetir. No tenían jabón. Para limpiarse necesitaban del calor, el vapor. Se limpiaba con el vapor, como una sauna, un baño turco de hoy en día. Não tinha sabão, eles limpavam apenas com vapor. Esa primera aplicación es el vestuario. Aquí venían, se sentaban en los bancos y ponían la ropa en los nichos entornados en la pared. La pileta estaba llena de agua fría, por eso la primera habitación siempre se llama frigidario, sería habitación de agua fría. El vapor. Inventaron un sistema que siempre se hace en las termas, un sistema de calefacción entre doble suelo y doble pared. Dentro de la pared circulaba el vapor caliente y bajo del suelo siempre se hallaba un horno. Esperamos que salga el otro grupo aquí, que se acerque. Esses nichos aqui eram usados para colocar as roupas. Aqui há mais de 2000 anos. Solo dejamos un poquito de espacio para que los demás puedan salir. Es lo que decías, el doble de la Sí. In the other section, you can see the double wall here. So, during this passing, the vapor lost to hot and became within temperature. That's why this place. Vamos para a terceira habitação feminina, terceiro banho feminino de água quente aqui. Aquela primeira era de água fria, essa é a segunda, agora estamos na terceira. Aqui está mais conservadinho. Olha que interessante. Esa fuente se llamaba la salía el vapor. No, en Pompeya se encontraron más de 6 termas. Tenemos que pensar que las termas de Roma, las termas de Cartagena, tenían solo por 30.000 personas. O sea, primero estaban a la habitación de agua fría. Sí, se desnudaban, se limpiaban con agua fría y entraban en el canidario. Aquí. Para esta otra habitación anterior, ¿cómo funcionaba? ¿Qué utilidad le daba? ¿Qué no se ve por la radio? Esa circulaba el vapor Sí. entre un sistema. Sí, eso me quedó claro, pero funcionaba como una sala para. Era un vestuario. Un vestuario, Sí, donde ponían las ropas en los nichos. Sí. Y es como si se va. Aqui é onde as prostitutas trabalhavam livre, ou seja, sem ter um lugar fixo, sem ter um ponto. E essa esquina aqui é o marco, ó, onde elas ficavam. Mas em geral nessa rua. Tanto que as pedras daqui estão até diferentes. Interessante. Aqui nós estamos num prostíbulo. Pompeia. As câmeras aqui, ó, petrificadas.
Olha as imagens. Os afrescos em tese originais. Só isso aqui é a pagana. Mais um quarto aqui, ó. Quartinho pequeno, né? Mas imagina que se passou aí dentro. Aqui a bilheta é um pouco rápida, mas vale a pena. O cita a saída. Forno, como se fosse um forno de Pompeia, uma padaria, pelo que tudo indica. Avenida principal de Pompeia. Ali é o fórum, antigo fórum. Ali é o monumento. Aqui a gente vai andar um pouquinho aqui para dar uma olhadinha mais. A gente vê ali ao fundo o Vesúvio. Você vê que a cidade, a avenida principal ficava bem de frente para o vulcão, então quando ele entrou em erupção ficou bem visível para todo mundo, né? A cidade ela tem na sua extensão 3,5 km de largura, não sei dizer ao certo, mas essa aqui era a avenida principal. E fazendo uma correção, ali, se eu não me engano, esse que eu estou mostrando na coluna, era um templo a deusa Júpiter. E ali é o que restou ainda desse templo. Se eu estiver errado, depois eu corrijo a informação. Mas a princípio é isso aí. E aqui são as ruínas da cidade, que a gente está toda cercada de montanha. Então a gente imagina a dificuldade que o pessoal em 79 depois de Cristo, no ano de 79, né, da era cristã, teve para se desvincular, né, para fugir. É isso aí. Tem um pouquinho do piso. Esse piso aqui, pelo que parece, é um piso original que ele tem. É pelo tipo de mármore. Mármore não, né? Pelo tipo de pedra, que pelo que nos foi explicado é uma chamada tabo, que é mais resistente que o mármore, mais antiga. Os gregos já usavam e os romanos continuaram a usar depois. Você vê que algumas mais gastas do que outras, mas parece que são todas da mesma família. Aí a gente continuando aqui, mostrando alguns itens que estão preservados aqui, não dá pra gente ter acesso, a gente vai ver só de longe. Mostrar aqui como jarros, como recipientes para você guardar, acredito que água, vinho e outras coisas. Olha que interessante, olha quanta coisa. E aqui um molde, né, de um dos corpos que foi encontrado. Deixando claro que isso aqui é apenas o molde, tá? Baseado no material orgânico encontrado, eles fizeram o molde com o esqueleto dentro. Ó, tudo isso aí é daquela época, olha quanta coisa. Que interessante. Jarros quebrados, tudo isso aí, claro, conservado, porque ficou muito tempo soterrado. E são relíquias, né? Muitas relíquias. A gente continua aqui andando um pouquinho. Ali é um acesso lateral desse templo dedicado a Júpiter. E aqui mais relíquias, né? São muitas coisas, né? Mais um molde ali. Look at the tables, by the way. Aqui são muitos turistas, muitos guias, muita gente aqui. Olha mais um molde super interessante, olha a forma como ele foi encontrado.
Ó. Esse aqui conservado da forma como realmente foi encontrado, na posição que foi encontrado. Você vê aqui pedaços de coluna, você vê ali o que parece ser uma pia, muitos jarros, muita coisa mesmo que tem que ser conservada porque foi achado depois de muito tempo. Ali o pessoal parece que joga algumas moedas ali naquele local, não sei com intuito ainda. Provavelmente fazer solicitações, pedidos. E tá ali, ó, muitas moedas no chão, você verifica. Muitas moedas ali, não sei se retiram, se não retiram, ali também. Muitas moedas. Então, para você ver, né, as pessoas ainda, de certa forma, acreditam que você jogar moeda, você faz o seu pedido e é atendido. Reparou ali quantas moedas? Estão no chão. A pessoa toca daqui? Provavelmente. A gente vai continuando aqui mostrando mais um. Aqui tem um corpo, ao que me parece, um molde de corpo de uma criança. Dá pra gente ver com calma. Ver se a gente consegue. É isso mesmo. Focar, ó. Pra gente ver que nem todos tiveram tempo de sair, né? De deixar as suas casas, a situação que eles estavam. Aqui, pelo que me parece ser o tipo de um apoio, uma pia, uma coisa desse sentido, assim, uma mesa, como tantos outros objetos que a gente está mostrando aqui. Muito interessante, porque a gente está falando de uma cidade que foi soterrada há cerca de 2000 anos, né? Em 79 depois de Cristo. Um ano depois foi concluído a construção do Coliseu, que começou em 72 depois de Cristo e terminou em 80. Nesse meio tempo, entre outras coisas, aconteceu isso aqui, o Vesúvio. A gente vai tentar mostrar mais coisa para dar espaço para o pessoal passar também. Aqui tem mais um objeto, que é o que tudo indica, parece ser um tipo de uma pia também. Talvez para se banhar o rosto, lavar ou mesmo banhar crianças, não dá para saber. Tem que averiguar com mais profundidade. Mas olha quanto, olha aquela coluna que bonita, que bem trabalhada. Aquela muito provavelmente é uma coluna grega, né, pelo estilo. Muitos objetos, placas, um verdadeiro tesouro de coisas aqui, né? Oportunidade de poder participar dessa visita, né? A gente vai ver aqui, olha que interessante aqui, ó. Aqui pelo visto, mais coisas, mais jarros. Tem aqui uma grande âncora, que com certeza é daquela época, pelo formato, está até apoiada lá no ferro. Olha aquela imagem, pela expressão, pela forma, ou é arte grega ou romana, teríamos que ver. Esse aqui também mais antigo. E mais vasos, né? Mais vasos, mais peças. Tá? A gente está acabando aqui essa parte de amostragem, que o nosso tempo ali para retornar ao local já está vencendo, e a gente vai por último mostrando aqui mais essa imagem, que também daquela época. Interessante esse aqui, ó, parece ser um tipo de um tronco com alguma finalidade que a gente não sabe qual é ainda. Essa outra escultura, olha que interessantíssima. Também não dá para saber, teria que estudar para ver se é grego ou romana. Pelo estilo do chapéu, o estilo do chapéu parece ser romano. Parece que o soldado empunhava uma espada, alguma coisa nesse sentido, não dá para ter certeza. Aí só estudando com mais afinco, tá bom? Por enquanto é isso. Na amostra rápida do Santuário de Apolo, aqui dentro da cidade de Pompeia. Ali provavelmente é a figura de Apolo. A gente vai tentar filmar um pouquinho mais perto. Sim, olha que interessante.
Não sei se é uma figura exatamente daquela época, pode ser que tenha sido feito depois, e ali provavelmente o altar onde fazia as oferendas e tudo mais. Então a gente não vai conseguir mostrar tudo porque está bem corrida a visita. Mas aqui é o santuário do deus grego Apolo. Aqui provavelmente é um outro deus que eles adoravam, a gente tem que pesquisar depois. Essa sim, com cara de céu original, até corroída. Tá. Então é isso. Inscrições, ó, inscrição original. Tá, então vamos lá para não ficar perdido e fora do grupo. Ruínas. Ali não dá pra gente identificar exatamente que Deus que é, mas pela posição e pelo que ele está empunhando na mão é Netuno, né, que era outro deus grego. Aqui essa área cercada, porque conserva partes também originais, né? Provavelmente era um templo aqui de adoração a Netuno. E certos lugares, certas partes aqui em Pompeia eles conservam justamente, né, para não ter maiores estragos, para não ter nenhum tipo de corrosão maior do que aquela que o próprio tempo pode causar. A gente sabe que se der acesso em tudo para todas as pessoas, o risco de se estragar, o risco de se perder as coisas é maior. Então a gente vai descendo aqui, vamos talvez confirmar, né, qual é o Deus ali que nós estamos verificando, mas se não confirmarmos agora, podemos verificar posteriormente, não tem problema. Aqui a gente vai dar uma olhadinha, um panorama maior da cidade, algumas partes ali. Ali ao fundo, mais uma vez, o Vesúvio, né? Pessoal descendo aqui, ali alguns resquícios ali de colunas. E é isso aí.